E aí pessoal, tudo certo? Estamos de volta aí com mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente vai falar aí de um grande clássico, de um grande mestre do suspense que é Alfred Hitchcock, Rebecca. A Mulher Inesquecível. Bom, vamos lá, né? Falar um pouco de Rebecca, né? Um grande filme aí do Hitchcock, mas é curioso porque ele é um filme premiado, né? Tem o Oscar de melhor filme, Oscar de, acho que de fotografia também. Mas ele não é conhecido, né, como um... Né, talvez... não está conhecido... entre os medalhões da filmografia do Hitchcock. Então, né? Isso é curioso, né? Porque é um filme bastante premiado, mesmo que seja mais antigo, né? De 40. Primeiro filme da fase norte-americana do Hitchcock, né? Isso, então... Assim, é curioso e não tá, né? Não tá na lista de quem realmente gosta de Hitchcock, não lembra, né? Vai lembrar de Janela Discreta, vai lembrar de Corpo que Cai, Psicose, Sim. Não vai falar de Rebecca, né? Eu, particularmente, eu gosto bastante do filme, acho que tem muita coisa legal dentro dele, mas eu também não o considero como uma das obras-primas aí do Hitchcock. Eu acho que, apesar de tudo, é um filme que a gente tem que prestar atenção, né? Tem que falar sobre ele, até porque se não fosse a gente não ia estar fazendo vídeo aqui, Não, né? merece, claro. Mas... já delineia, né? Várias coisas que o Hitchcock trabalharia depois, tal, tem algumas obsessões dele estão aqui, né? A gente precisa dar uma sinopse rapidinha aí pros recém-chegados, né? Para quem não conhece Rebecca. A história de uma moça, né? Que não tem nome. Esse é um ponto muito bacana, né? No filme, essa nossa protagonista não tem nome. No livro também não tem, né? Sim, ele seguiu essa orientação do livro. Se apaixona por um milionário, né? O cara que é um aristocrata, um cara de família tradicional, cheio da grana e tal. Um se encanta com o outro. Só que esse cara, ele era casado com uma tal de Rebecca, que dá título ao filme. Mais uma sacada bacana, porque a Rebecca nunca aparece, é uma personagem morta, mas a personagem mais importante do filme. Sim. E a presença dessa Rebecca, a tal da Mulher Inesquecível, é o que vai... dar o tom do filme inteiro, vai puxar todas as situações pelas quais a nossa protagonista vai passar, e o milionário, né, vivido aí pelo Laurence Olivier também, né, que ele ainda é dominado por uma mulher que já morreu. Sim, sim. E é legal, né, falar do... O filme tem muita história, né, não só por ser o primeiro filme do Hitchcock, né, como na fase americana, mas tem muita história porque existe essa transição, né, do Hitchcock. Então ele foi chamado por um medalhão, né, que tinha lançado O Vento Levou, né, que é o David Selznick, que esse O, na verdade, é mais dizem, né, que é mais como se fosse um nome de guerra dele. Ele resolveu inserir o O só para ficar mais bonitinho, né, foi bem estranho isso aí também. Mas ele trouxe o Hitchcock era para ter filmado primeiro o Titanic, né, um filme baseado no Titanic, não deu certo, e aí sim ele foi filmar o Rebecca. Então é interessante que tem essa história, né, e a história na verdade é baseada no conto, né, no romance da Daphne du Maurier, né. E o curioso, né, porque o David Selznick, ele que, como era uma obra já de grande sucesso, uma obra literária de grande sucesso na época, ele queria fazer com que o Hitchcock filmasse o romance de ponta a ponta, né? Com toda a cena dentro do livro que tivesse também dentro do filme, né? Para que as pessoas pudessem, né, ver o livro dentro do filme. Então isso já na verdade já era o primeiro embate, né, entre os dois, né? Porque o Hitchcock, se ele pega uma obra literária como ele fez em Psicose, né, ele quer transformar, né, a obra da forma dele, mas ele tinha que seguir, né, o padrão aí dentro feito pelo produtor de Hollywood. Então já tinha esse primeiro embate, né? A história ela é baseada como se fosse um conto de fada, né? Então você tem a moça pobre que vai, né, com o príncipe para um castelo. Então assim, existe isso também. E assim, eu não sei se era uma coisa que o Hitchcock estava tão familiarizado, né, em fazer, né? Então eu acho que teve algumas dificuldades, né? Que teve essa briga entre eles. E por isso que eu não considero o filme como uma grande obra-prima, porque eu acho que não está impresso ali tudo que o Hitchcock poderia fazer. Mas, obviamente, ele conseguiu fazer muita coisa dentro do filme que tem a marca dele. Sim. Não, a gente já comentou de uma coisa muito
muito incomum para a época, que é uma protagonista que não tem nome, né? Ela só é tratada como Senhora de Winter porque ela casou com o cara, né? Mas ainda assim a Senhora de Winter sempre se confunde com a Senhora de Winter anterior, que era a Rebecca, né? Sempre tem essa confusão também, né? E o mais bacana que você falou do lance do Conto de Fadas é porque o filme, ele se apresenta realmente, se você vai assistir ele pela primeira vez, você parece que está frente a um melodrama adocicado, né? Mesmo o preto e branco, que é para criar uma atmosfera gótica na segunda metade do filme, ele não pesa ali, né? Ele é um negócio muito leve e tal. A história ela vai fazendo uma transição que é muito bacana. Então, em 1940, meio que ainda não tava aquela discussão, aquela briga sobre a TV acabar com o cinema e tal, sim, né? Que, assim, um pouco depois não, mais de uma década depois, o Howard Hawks, né, falaria que, pô, a gente tem que fazer no cinema para brigar com a TV uma fusão de gêneros, né? Vamos, sei lá, inovar nesse sentido. Tanto que ele vai fazer o Rio Bravo, né? Onde começa o inferno aqui. Ele vai fazer aquela mistura de gêneros. É um western, mas tem romance, mas tem um número musical e tal. Aqui no Rebecca você já tem isso, né? Porque parece que você tá vendo um romance completamente convencional e ele vai aos poucos, e muito aos poucos, porque o filme tem 2 horas e 10, se transformando num suspense. Sim. A gente não sabe realmente o que tem por trás da tal de Rebecca, o que tem por trás do comportamento do Maxim, né? Que é o Laurence Olivier. E toda a criadagem da casa, né, todo aquele clima, é um negócio que fica muito... não perturba, mas chama a nossa atenção pra gente saber, caramba, qual é a desses personagens, né? Sim, eu acho que a parte do próprio suspense, que aí tem sim mais a impressão do Hitchcock, e a parte do romance, drama, o melodrama, assim, eu já acho que realmente já é sim mais parte do próprio produtor, né? Talvez por causa da época, né? Tem um pouco de drama e romance a mais do que deveria, assim, na minha visão. Mas o que o Hitchcock emprega e consegue passar como diretor é bem interessante, né? Tem certas partes do filme muito bacanas, né? Como por exemplo a melhor personagem do filme, né? Você falou da Rebecca, mas a governanta, né? Sim. Que aí eu vejo muito do passo que faz o Hitchcock, né? Porque toda vez que ela aparece, você tem a estética muda, né? Você tem uma parte bem mais sombria que é passada. E aí, sim, é empregado pelo diretor, né? A forma como ela, toda vez que ela entra, ela não caminha, ela sempre como se fosse desliza, um fantasma, né? E ela mal pisca também, né? Exato, sempre de roupa preta, sim, também, e além da atuação dela também é fantástica, mas assim, isso é coisa muito do diretor, né? Então sim, ele entrega pro personagem uma coisa super interessante e bem fantasmagórica e de mistério, né? Que é uma coisa legal. E outra parte também, outra cena bem interessante que eu vejo muito sendo do diretor, que é quando o Laurence Olivier, né? Que é o personagem lá, que é nossa, esqueci o nome dele. Maxim. O Maxim. Ele vai explicar, né, o caso, por que aconteceu a morte da Rebecca. Não existe flashback, né? Que um diretor comum faria um flashback, colocaria a Rebecca, não sei, enfim. Não tem isso, né? Então, assim, existe uma câmera meio subjetiva, né? Que até afasta dele, mostra como se fossem os passos da Rebecca, né? Mas não mostrando ela, mas mostrando o cômodo em si, quando eles estão lá naquela... tem uma casa lá que eles ficam depois. Então, assim... Isso, pra mim, eu vejo também muito a impressão do próprio diretor, né? E isso é super legal. Então, assim, você vê coisas que o Hitchcock faz, geniais, inclusive no filme, que levam o filme para ser muito melhor do que qualquer outro filme comum. São opções corajosas, né? Como o fato aí que eu te falo que a personagem da Joan Fontaine não tem nome, né? O fato da Rebecca, né, ser uma personagem importantíssima, ela é a personagem título, e você não tem o mínimo vislumbre dessa mulher, né? Você só ouve, sei lá... Acaba te lembrando de casos da vida real que alguém te fala, pô, sabe fulano, tal, que era assim, assado, e você acaba criando imagens mentais de uma pessoa que você nunca viu de fato. Aqui é um caso. O fato da Rebecca não aparecer, de você ser obrigado a participar e criar isso, é um sinal de ousadia para a época, assim, fantástico. Eu acho que hoje tá cheio de produtor que não ia permitir isso, né? Sim, não, verdade, claro.
E a gente vê isso, né? Então o Hitchcock foi para os Estados Unidos, ele estava fazendo sucesso na Inglaterra, né? Já tinha lançado alguns filmes bem interessantes, né? O 39 Degraus, né? Que inclusive está nessa caixa aqui da Versátil, né? Que inclui aí a Rebecca e também a 39 Degraus. Então, assim, ele já era um diretor de respeito, né? Então, obviamente, ele não iria ser só um fantoche mesmo indo para Hollywood. Mas você vê, obviamente, que tem sim, né? Partes bem hollywoodianas e tem o dedo maior do produtor no filme. Mas tem muita coisa do Hitchcock e é bastante interessante. E é legal lembrar também dos bastidores, né? Sim. Assim, como era um mundo bem hollywoodiano, apesar que os atores são praticamente ingleses, né? Sim. Mas é interessante porque existem várias lendas, né, do Hitchcock aí, né, nos bastidores, né, que tem a lenda do Laurence Olivier, né, que ele queria que a mulher dele fizesse o papel da Joan Fontaine, que é a Vivien Leigh. Isso, mulher ou namorada, né? Namorada, não sei. Bom, enfim, só que aí não foi aceito, né, não colocaram a Joan Fontaine, ele ficou bravo, então ele tratava mal, né, a Joan Fontaine no set. E o engraçado da lenda do Hitchcock é porque ele usou isso a favor do filme, né? Então ele sabia disso, né? Que tinha essa relação entre os dois que não eram boas. E ele meio que declarou para Joan Fontaine dentro do set de que ninguém gostava dela, para trazer para trazer no personagem uma pessoa mais tímida, mais retraída, dizendo que ninguém gostava dela. Então, assim, são lendas do Hitchcock que são bastante interessantes. É um modus operandi bem parecido com o do William Friedkin, né? Também é. Mas, assim, o legal da personagem da Joan Fontaine é que ela tem uma evolução dentro do filme, assim como a fotografia, ela muda gradativamente de um jeito muito bacana, é que lembra até um pouco o Festim Diabólico, né? Essa sutileza é que no caso do Rebecca ela muda para algo que é mais marcado em matéria de sombra, mas a transição ela é muito natural. A própria personagem dela, ela vai amadurecendo de um jeito que é bastante convincente. E para quem não viu o filme, existe aí um certo atrito, não é bem um atrito, ela tenta agradar o marido, né? E o marido está sempre ali arredio de uma forma ou de outra, embora ele tente, né, mostrar algum carinho por ela e tal, e a gente está sempre se ressentindo, né, por isso, falando, caralho, pô, como que o cara trata a mina, tal, por que casou e tal. Mas assim, tem tudo a ver, né, com essa história do Laurence Olivier não gostar da Joan Fontaine por causa dessas brigas de bastidores, e a gente acaba vendo isso em tela mesmo. Isso é um negócio muito bacana. Dá para perceber sim, né? E é interessante também a própria relação dela dentro do filme com a governanta, né? Sim. Que é uma relação, porque a governanta obviamente endeusa, né? Tanto a Rebecca, que é interessante que a forma como ela fala, a forma como ela pega alguns objetos, né? E relembra da Rebecca quando aparece, parece até paira no ar assim, um lance meio de lesbianismo, né, vamos dizer dessa forma. Total. Que é sutil, né? E eu fico imaginando na época, porque a censura era, né, implacável, né? Mas o Hitchcock consegue passar isso, né, de uma forma realmente sutil e que você percebe, né, dentro do filme, né? Sim. E a censura, obviamente, né, abriu mão, assim. Não se percebe isso com tanta clareza, né? E é legal que o Hitchcock consegue empregar isso bem de uma forma bem assim velada, né? E fora que o final também você fica meio, dá para criar uma certa apreensão sobre o destino dos personagens, né? Não é um negócio, apesar de ele não ser um suspense tão fortão assim de deixar você pregado na cadeira, mas quando acontece, quando é pra resolver o filme, você fala, caramba, o que vai acontecer agora, né? E você se pega torcendo pra que as coisas acabem bem, né, no final das contas. Não vamos dar spoiler, né, nesse caso, né, que não é necessário, mas eu acho que é um filme que funciona bem. Tem os excessos realmente que você comentou, acho que ele poderia ter, sei lá, uns 10 minutos a menos, talvez, e para 2 horas. Menos de romance, né, inicial, talvez. Sim. Acho que se prende muito a isso, focar um pouco mais no suspense, que aí acho que o próprio Hitchcock aprende depois, começa a dominar um pouquinho mais a Hollywood, né? Acho que ele se solta um pouco mais, consegue focar mais nisso e menos em romance, né? Menos no drama. Mas para mim é um filme de transição dele mesmo, né? Uma obra bem acima da média, muito boa,
mas fica bem claro que é uma transição dele mesmo, nesse sentido, né? Então até que assim, a gente não vê inclusive, você não vê alívios cômicos dentro do filme. Apesar que tem a personagem inicial, né, que é a chefe, né, isso. Que é a cena mais engraçadinha, que é a chefe da John Fontaine, né? Que é uma personagem que a gente acha que vai ficar ali um bom tempo e fica some, só ali, né? Talvez seja o maior alívio cômico do filme, depois não tem mais, foca mais no drama e romance e depois mais no suspense. Mas é super interessante, é um filme bem bacana de se assistir, faz parte, é uma das obras mais interessantes, né, do diretor também, então vale a pena. É isso aí então, pessoal. Falamos aí de mais uma grande obra de Hitchcock, né? Sempre bom falar aí do mestre do suspense. Gostou do vídeo? Dá um joinha, comenta, compartilha, tal. Quer mandar um e-mail para nós? É na tela @formigaelétrica.com.br. Não esqueça de procurar a gente no Facebook, no Twitter. E se você ainda não acompanha nosso trabalho, é só se inscrever aqui, clicando na cabeça da formiga cobrindo a cara do Paulo. Não esqueça de ativar o ícone do sino para ser notificado a cada novo vídeo que for ao ar. E é isso. A gente se despede aqui. Falou!